Graça e paz a todos. Quero, através desse vídeo, trazer uma mensagem do coração de Deus, para o nosso coração, para o coração daqueles que estarão acessando esse vídeo. E a mensagem o título é Embaixadores do Reino. Por que embaixadores do Reino? Porque Jesus Cristo, ele não veio trazer uma religião. Jesus Cristo veio trazer um reino. Ele diz, sempre ele pregava, ele veio pregar o arrependimento e dizer, é chegado a vós o reino de Deus. Então ele veio trazer um governo. O que é um reino? O reino é um governo, é um domínio, é uma nação. Lá em Filipenses 3:20 fala que nós não somos, dessa terra. A nossa pátria está nos céus. Então nós estamos aqui como representantes dos céus. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus às pessoas, levar as pessoas a viver o reino de Deus aqui mesmo, a começar a entrar no reino de Deus, mesmo vivendo nessa terra como peregrinos, mas sabendo que a nossa pátria, ela está nos céus. E o texto que nós vamos usar é um texto que está lá em 2 Coríntios 5, do verso 18 ao verso 20. Fala assim: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, aqui está falando que nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador é um representante oficial do governo, um representante oficial do seu estado ou nação. Ou seja, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil lá dentro dos Estados Unidos. Então, aqui ele é o representante oficial. Ele está ali para representar o Brasil, ele não está ali para se representar. Ele não está ali para falar de si mesmo, ele está ali para falar em nome do Brasil. Então, ele é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E nós somos embaixadores de Cristo nesta terra. E vamos ver algumas características, de um embaixador. Então, a primeira coisa, o embaixador, ele é apontado pelo rei. Ele não faz a sua própria vontade. Ele é apontado pelo rei. O que fala João 15:16? Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós para que vades e dei fruto e o vosso fruto permaneça. Ou seja, não sou eu que escolho ser o embaixador, é Deus que me escolheu. E sabe quando ele me escolheu? Efésios 1:11 diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes que qualquer coisa existisse, ele já tinha nos escolhido. Então, se nós estamos aqui nessa terra, se nós vivemos aqui, é porque o Senhor nos escolheu para uma missão oficial, para uma missão do reino. Nós estamos aqui para representar o reino celestial nesta terra. Muitas pessoas pensam assim, por que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Quem que sou eu? Você é um representante dos céus nessa terra. Primeira coisa que você precisa entender, que você foi criado com esse propósito, que o Senhor te nomeou antes da fundação do mundo com o propósito de trazer os céus à terra, de trazer os céus para dentro das pessoas, de trazer o reino de Deus. Nós não oramos no Pai Nosso, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, é o teu reino que domina, é o teu reino que manda, é a tua vontade que tem que prevalecer. Então, a primeira característica, o embaixador, ele é nomeado pelo rei. Então, você foi nomeado pelo rei. Olha que privilégio. Primeira coisa que você tem que entender, que você é um embaixador aqui nessa terra.
Então você tem uma missão aqui nessa terra. A partir do momento que o Senhor enviou Jesus Cristo para reconciliar o homem novamente com ele, e o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação. Que ministério da reconciliação é esse? De trazer o reino para as pessoas, de trazer Cristo para dentro das pessoas, de trazer o governo de Deus para dentro das pessoas, de trazer o governo de Deus em nós e através de nós. Então, primeira coisa, você é o embaixador, você foi nomeado por Deus antes da fundação do mundo. Essa não foi uma escolha sua, mas uma escolha de Deus para a sua vida. Segunda coisa, ele representa o reino. Ele é um porta-voz do reino. Ele faz pontes. Ele é uma ponte entre o reino de Deus e a terra. O que o Senhor fala, né? Lá em Colossenses, que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus, ele foi uma ponte para nos transportar. Ele foi uma ponte que nos tirou de um lugar e nos colocou em outro. Nos tirou de uma posição de condenação e de morte para uma posição de vida eterna. Para uma condição de perdidos para uma condição de salvos. E nos incumbiu de trazer esse ministério da reconciliação, de reconciliar os homens a Deus. Como que eu posso reconciliar? Fazendo uma ponte. Você tem que fazer uma ponte entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Nós não podemos criar abismos, mas nós temos que ser ponte, como nós cantamos naquele hino, né? Que a gente seja uma ponte sobre as águas. Não é isso? Então que você possa ser essa ponte entre o reino, a terra e o reino de Deus. Que você possa representar o reino de Deus aqui nessa terra. E sendo representante de Deus, você vai estar falando do reino de Deus, não de si mesmo, mas você está representando o reino. É como um representante, por exemplo, você é representante de uma marca dentro de, vamos supor, de um supermercado. Aí você está representando uma marca. Você vai parar os clientes e vai falar daquela marca. Você não vai falar de você. Você vai falar assim, aqui, olha, vamos supor que seja um arroz. Aí esse arroz aqui, olha, ele é muito bom, ele dá um bom rendimento, ele é de boa qualidade. Esse arroz aqui, pronto, você é o representante daquela marca. E nós somos representantes de quê? Dos céus. Olha que privilégio. Nós somos representantes do reino de Deus. Então nós temos que criar pontes entre o homem e Deus. Então nós temos que pegar as pessoas e levar até Deus, assim como Jesus fez com nós. Porque aqui começa falando que Jesus, ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas e que nos deu o ministério da reconciliação. Através do quê? De sermos embaixadores de Deus nesta terra. Embaixadores do reino nessa terra. Então a primeira coisa, né? O embaixador, ele é escolhido pelo rei. Segunda coisa, ele representa o reino, ou seja, ele é uma ponte entre a nação que ele representa e a nação aonde ele está. Ok? Nós estamos nessa terra, mas nós não somos nessa terra. Então, nós somos representantes dos céus nesta terra. Terceira coisa, ele só tem interesse do seu estado. Ou seja, todo o interesse que ele tem ali é em representar o seu estado. Ele não tem um interesse próprio, um interesse de falar de si mesmo, como eu acabei de falar, de uma marca, né? Como o exemplo do arroz. Então, em todo o tempo ele vai falar daquela marca, ele não vai falar de si mesmo. Então, quando nós somos representantes do reino, nós estamos aqui para falar do reino, nós estamos aqui para falar do rei, nós estamos aqui para trazer o governo do rei, as leis do reino, né, a moral do reino. Nós não estamos aqui para falar nada de nós, para trazer nada de nós. A palavra não pode ser nossa. O que nós pensamos não interessa. O que interessa é o que Deus pensa. E o que Deus pensa está aqui no livro, né, da Constituição do Reino, que é a Bíblia. A Bíblia é a Constituição do Reino. E aqui está tudo, né, toda a lei do reino, toda a moral do reino, tudo aquilo como o reino ele é governado. E nós somos esse representante. Então nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, nós estamos aqui para falar daquele que nós representamos, do reino que nós representamos.
Quarta coisa, ele carrega dentro de si a nação. Por exemplo, se acontece, vamos supor, um embaixador do Brasil nos Estados Unidos, vamos voltar com esse exemplo novamente. Se esse embaixador, se chega lá alguma carta, por exemplo, para ele responder algumas questões, ele vai responder de acordo com a lei do seu país. Ele não vai falar o que ele acha, ele não vai falar a posição dele. A posição dele é a posição do reino. Então, nós estamos aqui para mostrar a posição do reino, não a nossa posição, mas a posição do reino, porque você é representando o reino, você é um embaixador do reino, como eu sou uma embaixadora do reino. Então, nós estamos aqui para não falar de nós mesmos, mas falarmos do reino, representarmos o reino. Nós não temos que dar a nossa opinião ela tem que ser a palavra. Tem uma Constituição, que é a Bíblia. Então, se eu estou representando o reino, eu não posso falar a minha opinião, mas a opinião da palavra. O que a palavra diz? E a palavra tem resposta para tudo. Ela tem, para toda e qualquer situação, existe uma solução dentro da palavra. E é dentro da palavra que eu vou buscar todas essas coisas. E a quinta coisa, ele só fala sobre a posição do governo dele. Nunca vai dar a sua posição, é o que eu acabei de falar, né? Jesus disse, né? Eu não falo nada de mim mesmo, mas eu falo aquilo que o Pai me enviou. Eu falo aquilo que eu ouço do meu Pai. Já pensou? Não é a sua opinião, não é a sua posição, mas é a opinião do Pai. Porque você é o quê? Embaixador. Então, se você é embaixador de Cristo, você tem que falar a posição de Cristo, não a sua posição, não aquilo que você acha, não aquilo que você pensa, mas aquilo que o embaixador pensa, aquilo que o seu reino fala. Não aquilo que o embaixador pensa, mas aquilo que o seu governo pensa. E o seu governo, ele tem uma lei. E é nessa lei que nós devemos meditar de dia e de noite. Porque se nós meditarmos nessa lei de dia e de noite, que é a lei do reino, sabe o que ela vai fazer? Ela vai nos ensinar as escolhas, ela vai nos ensinar com quem nós devemos andar, ela vai prosperar o nosso caminho e ela vai nos ensinar a ser ponte entre o homem e Deus. Outra coisa, o embaixador está coberto pelo reino. A vida toda, ele é responsabilidade do governo. Ele não precisa de salário. Ou seja, se o representante do Brasil lá nos Estados Unidos, você acha que ele precisa de dinheiro para alguma coisa? Não. Ele é responsabilidade da nação que ele representa. A nação que ele representa é que dá para ele a comida, a roupa, a segurança, tudo aquilo que ele precisar, a nação que ele representa vai pagar. Estão me entendendo? Olha que coisa, olha que verdade maravilhosa. Você representa os céus. Então, você não precisa se preocupar, você não precisa ficar ansioso. Como fala, né? Jesus fala lá em Mateus 6. Não andeis ansiosos pelo que haver de comer, de beber, de vestir, porque todas essas coisas, vosso Pai Celestial sabe que você necessita delas. Então, o embaixador de uma nação, ele não vai para a nação e fica lá a ver navio, e ele fica lá passando necessidade, não. Tudo que ele precisa, a nação que ele representa, supre todas as coisas. Então, nós podemos ter certeza, se você é um representante dos céus, saiba de uma coisa, nunca vai te faltar nada. 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 Não vai te faltar o que comer, não vai te faltar o que vestir, não vai te faltar tudo aquilo que você necessitar. O embaixador, ele tem. Porque é responsabilidade do reino sustentar o embaixador. Aonde ele estiver, na terra que ele estiver. Então, se ele estiver em outra nação, quem tem que sustentar ele é a nação que o enviou. É a nação que ele representa. Se nós estamos aqui nessa terra e representamos os céus, o céu é responsável pelo nosso sustento. O céu é responsável pelo que nós vestimos, pelo que nós comemos, pelo que nós bebemos. Os céus é responsável por tudo. Então, você tenha certeza que você vai ter o melhor. Se você é um embaixador de Cristo, se você realmente tem ocupado essa posição de embaixador de Cristo, você vai ter o melhor.
você vai conseguir comer o melhor dessa terra. Porque você é o embaixador do reino. E uma nação não vai deixar o seu embaixador passando necessidade, não. Porque ele representa a nação. Nenhuma nação quer ser mal vista. Né? Então, você entra numa embaixada, de qualquer embaixada, né, dentro de uma nação, você vai encontrar dentro dessa embaixada todo luxo, toda pompa, tudo que eles precisam, toda a segurança, tudo. E tudo isso é responsabilidade de quem? Da nação que ele representa. E nós representamos os céus. Imagina, nós representamos uma pátria celestial. Uma pátria celestial. Então, muito mais do que essas nações daqui da terra, que esses embaixadores daqui da terra têm, nós temos. Nós temos. Nós podemos usufruir muito mais do que eles usufruem. Porque o nosso Deus, ele é o dono de todo ouro e de toda prata. O nosso Deus, ele é ilimitado em tudo. Enquanto os reinos daqui da terra são limitados. O reino que nós representamos, ele é ilimitado. Outra coisa, nunca se torna um cidadão do país que ele está vivendo. Jesus disse, né? Eu não sou deste mundo. Você nunca vai se tornar. Não é porque você é um embaixador do Brasil nos Estados Unidos que você vai se tornar americano, não. Você continua sendo brasileiro. Ou seja, nós estamos representando os céus aqui nessa terra. Mas nós não somos terrenos, nós somos dos céus. Nós somos seres celestiais. Oh, glória a Deus, né? Vivendo experiências terrenas. Nós somos lá daquela pátria lá de cima. Nós não somos daqui de baixo, nós somos da pátria celestial. Então, como Jesus disse, eu não sou desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O nosso reino também não é deste mundo. E nós também não somos deste mundo. Somos só representantes neste mundo da pátria celestial. Glória a Deus por isso. Nós nunca vamos nos tornar dessa terra, porque nós não somos dessa terra. Nós não somos dessa terra. Nós fomos formados do pó dessa terra. O corpo. Mas Deus tirou algo de dentro dele, algo celestial, né? E soprou nas nossas narinas. Soprou a vida, soprou o Espírito em nós. Então, nós somos seres celestiais. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Outra coisa, ele não é tão pobre como a nação que ele está representando ou vivendo, mas é tão rico. Desculpa. Ele não é tão pobre como a nação que ele está vivendo, mas ele é tão rico como a nação que ele representa. Olha que coisa maravilhosa. Talvez você seja um embaixador do Brasil lá numa nação muito pobre, vamos dizer uma nação da África, né, que está passando por guerra, por fome, por várias coisas. Mas você não vai ser tão pobre quanto aquela nação. Você é tão rico como a nação que você representa. Você está me entendendo? Você não é tão pobre como essa terra. Você é tão rico como os céus. Porque a nação que você representa é os céus. Então você é tão rico como os céus. Você não é pobre como nessa terra. Você é tão rico como os céus. Ah, se isso pudesse entrar dentro de cada um de nós. Ah, se você conseguisse entender o que o Espírito Santo ele quer te passar. Quem você é, né? Os privilégios que você tem como filho, como embaixador desse reino, como uma ponte entre terra e céus, com esse ministério da reconciliação. Você entenderia que você não é pobre. Você pode até viver numa terra pobre, mas você é rico. Porque você representa um governo rico. Você representa uma nação rica, que é os céus. Então você é tão rico quanto a nação que você representa. Outra coisa, o embaixador ele é protegido pelo governo. Ele tem segurança privada. Oh, coisa maravilhosa, né? Nós temos segurança privada. Nós temos os anjos do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Imagina, o embaixador, né? Às vezes a gente vê assim nos filmes, né? Eu nunca tive numa embaixada, mas eu vejo sempre nos filmes aquele tanto de policial, né? Tudo ali armado, fardado, para proteger o quê? O embaixador.
para proteger o embaixador. Imagina, você tem proteção privada. O embaixador, ele tem proteção privada. Então, nós somos esses embaixadores. Nós somos esses representantes dos céus. Que coisa maravilhosa, né? Jesus, então, ele veio trazer esse reino. E ele nos coloca como esse embaixador, esse representante diplomático, né? Ele nos eleva. Ele eleva a nossa posição de um estado pobre, né? E nos coloca em uma posição de embaixadores de uma pátria celestial, aonde tudo é ilimitado, aonde não existe doença, não existe tristeza, não existe dor. Imagina, você representa essa pátria nessa terra. Você representa essa pátria nessa terra. E aí a hora quando nós pensarmos, né, como essa pátria é limitada em tudo, e nós precisamos então trazer, ser uma ponte entre os homens e essa pátria celestial. Para onde, né, nós iremos? Hoje nós estamos vivendo em uma pátria, terra, né, Brasil, que está cheia de corrupção, de miséria, de fome, de doenças e de tantas outras coisas. Nós estamos vivendo aqui, mas nós não somos daqui. Nós somos de uma pátria onde tudo é ilimitado. Então, que você se veja como embaixador dessa pátria e você se coloque nessa posição e saiba que você não é um qualquer, não é uma qualquer. Você é um escolhido de Deus para representá-lo nessa terra, que é um grande privilégio para ser o embaixador dos céus nesta terra. Amém? Que o Senhor continue falando ao teu coração, em nome de Jesus.